Olá, queridos, tudo bem com vocês? Muito bom estarmos juntos aqui de novo. Hoje nós queremos falar sobre o seguinte tema: o tempo, a moeda da vida. Você sabe qual é a moeda mais importante da vida? Bom, talvez aí você possa estar pensando que seja o dólar, né? A libra, o iene, o real, quem sabe. Bom, na verdade, talvez você tenha raciocinado, nesses termos, mas eu queria dizer para você que a moeda mais importante da vida é o tempo. Eu creio que por esse motivo mesmo, Jesus nos disse para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Isso não tem a ver com o tempo. O Senhor está nos ensinando a questão de que a melhor maneira de nós usarmos bem o nosso tempo é priorizando o reino de Deus. Então, queridos, é o que está escrito lá em Mateus 6,33, que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Se nós vermos o contexto, Jesus está falando das coisas básicas da vida do ser humano. Está falando sobre morar, beber, vestir, enfim, todas aquelas coisas que são essenciais à nossa vida. E, no entanto, ele diz que antes que nós estejamos preocupados em corrermos atrás das coisas, ele fala da necessidade de nós usarmos o nosso tempo de tal maneira que ele possa dar significação à nossa vida, de forma que ela seja relevante para Deus, que ela seja relevante para nós e de que ela seja relevante para o nosso próximo. Então, veja bem, quando Jesus está falando sobre buscar primeiro o reino de Deus, ele não está falando sobre buscar uma religião em primeiro lugar. Ele está falando sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Por que Jesus disse isso? Porque ele não quer que a nossa vida seja desperdiçada. Ele não quer que a nossa vida ela seja vivida de qualquer maneira. Se não dermos prioridade do nosso tempo para o reino de Deus, a nossa vida será permeada pela inquietação, pela ansiedade, por uma angústia constante. E não é essa a vontade de Deus para a nossa vida. O grande sábio Salomão, certa ocasião, ele disse a seguinte frase: lembre-se do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Está lá em Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 1. Então, observe que maus dias sempre estarão no caminho de quem posterga o tempo de buscar o reino de Deus. E lá também, no livro de Provérbios, no capítulo 22, verso 6, está escrito: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Então lembre-se, da mesma maneira que usamos o dinheiro
para adquirir coisas, nós usamos o tempo para adquirir a vida. É um ledo engano achar que as coisas são mais importantes do que a vida. Porque as coisas ficam e a vida passa. Então Jesus, ele não veio para nos dar coisas. Jesus veio para nos dar a vida. Sim, queridos, Jesus veio para nos dar a vida, e a vida em abundância. Pode haver alguma coisa melhor do que a vida plena? Eu tenho que insistir com você que isto não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com o Rei, que é o Rei do Reino de Deus. Então, o emprego do nosso tempo, ele determina a nossa qualidade de vida e também a nossa morte. Então, uma pergunta se faz mister. O que você tem feito desta moeda do tempo? Como você tem investido a moeda do tempo? Nós nos tornamos aquilo a que dedicamos o nosso tempo. Cada dia nós precisamos decidir como nós vamos investir o nosso tempo. Onde eu estou agora é o resultado do meu investimento. Fazer o que é correto é melhor do que fazer o que é bom. Sabe de uma coisa? Deus nos amou em Cristo e continua nos amando hoje. E em seu amor, Ele, entre outras coisas, Ele quer nos proteger. Por isso, por meio de Jesus, Ele anunciou e nos deu o seu reino, o reino de Deus. Então, quando Jesus estabeleceu como prioridade buscar o reino de Deus, Ele estava nos protegendo de todos os malefícios provenientes desta inversão do valor. Então, lembre-se, se nós estivermos em consonância com esta busca prioritária do reino de Deus, nós teremos sempre a garantia de caminhar na direção correta da vida. Porque, afinal, o tempo é a moeda mais importante da vida. Que Deus te abençoe.